Boa noite, a paz seja com todos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, a minha vida, em nome de Jesus, amém? Vamos começar agora o culto ao seu lar, a hora da esperança. Hoje nós vamos ler a palavra de Deus, onde se encontra no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amém? Irmãos, a palavra de Deus é viva e eficaz, pois é reconhecida como ela é reconhecida como a própria pessoa do Senhor Jesus. Se vocês lerem lá no livro de João, capítulo 1, vocês vão ver que ela é reconhecida como a própria pessoa do Senhor Jesus. Então, a palavra carrega em si o poder, a vida do seu autor. Por meio da vida do seu autor, por meio dela, por meio do Filho, ela foi o agente e o motivo de toda a criação. Como está escrito, tudo foi criado para ele. Está lá em Colossenses 1,16. Portanto, cabe ao ser humano crer plenamente na palavra, pois crer plenamente na palavra, pois tudo que Deus faz é mediante a sua ação. A espada de dois gumes era forjada por mãos habilidosas e era uma arma mais cortante que fosse. Só tinha o poder de penetrar na carne do homem. A palavra de Deus é superior a esta espada, pois ela é de tal forma cortante que adentra no mais profundo do ser humano, alcançando o seu espírito e a sua alma. Você, meu irmão, você já foi alcançado por esta palavra? Como diz aqui nesta noite, né? Que a palavra de Deus, ela é viva. Eu gostaria de passar para nós neste momento o poder que há nesta palavra. Esta palavra, ela tem vida. Esta palavra, ela tem ação. Quando nós tomamos posse da palavra de Deus, podemos estar enfrentando qualquer situação, por mais difícil que seja. Quando a gente começa a meditar na palavra de Deus, Deus começa a transformar a nossa vida. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, pois ela é reconhecida como a própria pessoa do Senhor Jesus. Então, quando você vê a palavra de Deus, quando você lê, quando você medita nela, é o próprio Senhor Jesus te orientando, te ensinando. Por isso eu falo para nós nesse momento. Em todas as decisões que você for tomar na sua vida, não faça nada precipitado. Ore a Deus, busque a presença de Deus, pergunte para Deus e busque resposta dentro da Bíblia, irmãos. Tem pessoas que buscam resposta em tantas coisas e deixa de buscar essa resposta na palavra por último. Eu conheci uma família há muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, que eles trabalhavam numa empresa, num serviço próprio. Eles eram funileiros, trabalhavam de funilaria de carro. E por uma palavra de profecia humana, não é a profecia da palavra de Deus, da Bíblia, da palavra que eu estou falando. Por uma profecia humana, chegaram para eles e falaram que aquele serviço não era mais de Deus na vida deles, que eram para eles ir trabalhar com pedra lá em São Pedro,
E assim foi, irmãos. Tomaram uma direção errada que pagaram um preço muito caro. Então, a direção que você tem que tomar, você não tem que estar dando ouvido a qualquer palavra que as pessoas vêm falar para você. Tem pessoas que não sabem ouvir a voz de Deus. E a forma mais certa da gente ouvir a voz de Deus é lendo a Bíblia. Porque quando você começa a ler a Bíblia, o próprio Espírito Santo salta no teu espírito aquilo que você tem que fazer. Tem pessoas que ficam perguntando para um, perguntando para outro, pedindo oração. Não é errado pedir uma oração, irmãos. O que eu penso assim, que a oração fortalece o nosso espírito e a resposta vem através da palavra de Deus. Para que a gente não tome decisões precipitadas, decisões erradas. Portanto, cabe ao ser humano crer plenamente na palavra. No qual palavra? Na palavra da deusa? Na palavra do Bertano, do Cicrano? Não. Na palavra de Deus. Por quê? Porque aqui no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva, ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada, porque a espada era uma arma que eles trabalhavam na mão da pessoa que tinha habilidade. E esta arma, como diz uma comparativa aqui, né, uma comparação, essa espada, ela tinha o poder de penetrar somente na carne humana. Como esta palavra aqui, que é a palavra de Deus, tem o poder de penetrar dentro da sua carne humana, dentro da tua alma e dentro do teu espírito, para mudar a tua e a minha história. Quando a palavra de Deus se torna vida dentro do nosso espírito, quando a gente começa a ter entendimento do que é a palavra de Deus, a gente não é mais enganado. Não deixe ninguém proibir você de conhecer a palavra. E aonde que nós temos que guardar a palavra, irmão? Salmo 119, versículo 119. O Salmo 119, versículo 11 diz assim: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então a Bíblia não é para estar guardada na estante, guardada no armário. A Bíblia não é para estar guardada, a Bíblia é para estar guardada dentro do nosso coração. Ore a Bíblia, profetize a palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Quando a gente crê na palavra de Deus, a gente deixa a palavra dirigir os nossos passos. Quando a palavra de Deus começa a dirigir nossos passos, ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Quando a gente deixa a palavra de Deus dirigir os nossos passos, nós começamos a ser uma pessoa bem-sucedida. Tem pessoas que querem tomar decisões por ela mesma. Ela não ouve o conselho da palavra de Deus. Quando Deus está dando um conselho para ela, ela prefere ouvir conselhos de ímpios, conselho de pessoas que nem têm vida com Deus. Prefere ouvir conselhos de pessoas que não têm a vida na presença de Deus do que ouvir o conselho da palavra de Deus. O Salmo 1 diz assim, para que nós não ande segundo o conselho dos ímpios, mas que a gente medite na sua palavra dia e noite. Quando a gente começa a pegar a Bíblia, você pode falar assim, mas eu não entendo o que está escrito na Bíblia. Irmão, a Bíblia é o único autor que quando a gente lê, ele está presente. O autor da Bíblia é o Espírito Santo de Deus. E quem dá entendimento para nós não é qualquer pessoa, não. É a pessoa do Espírito Santo. É ela que nos dá o entendimento, irmãos. O ensinamento aqui nos mostra que não é o tempo de conversão ou conhecimento bíblico que determina o desenvolvimento espiritual de uma pessoa. Embora alguns recebam todo estímulo necessário para crescer na fé, permanecem
interminavelmente a fase infantil na condição espiritual. Por quê? Não é o tempo que você está na igreja, o tempo que você já se converteu, que faz você crescer espiritualmente. Mas é quando você medita na palavra de Deus e você busca entendimento na palavra. Quando você quer realmente ter uma vida diferenciada das outras pessoas, você precisa procurar conhecer e não deixar com que, através do seu conhecimento, o espírito do orgulho também entre na sua vida. Porque tem pessoas que têm muito conhecimento da palavra de Deus. Ela lê a Bíblia, ela desenrola o manto mesmo, né? Como diz os pentecostais, né? Ela desenrola o rolo e vai. Mas muitas vezes, pelo seu muito conhecimento, ela se torna uma pessoa orgulhosa, achando que tudo aquilo que ela tem é dela. E nada que você tem é seu, e nada que eu tenho é meu. Tudo que nós temos pertence ao nosso Deus. A honra, a glória, o louvor e o domínio pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria de saber que você foi um escolhido de Deus para aprender a palavra de Deus e você tem a sede de Deus, tem a sede da palavra de Deus. Gaste tempo com essa palavra, gaste tempo com esta palavra, porque quando você gasta tempo com a palavra de Deus, quer dizer assim, não é o tempo que você se converteu, porque às vezes faz 30 anos que você está dentro da igreja e você não lê a Bíblia nem meia hora por dia, você não faz um devocional, você não busca a presença de Deus. E é muito importante, irmãos, nós que conhecemos a Jesus, ao nosso Deus, que já aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador da nossa vida. É muito importante, é importantíssimo nós gastarmos tempo com a Bíblia. Com a Bíblia. Não para a gente pegar a Bíblia ou ficar assim, ofendendo as outras pessoas, achando que a gente sabe mais. Mas colocar a Bíblia para um conhecimento pessoal. Como eu falei aqui no Salmo 119, versículo 11, que diz assim: onde que eu tenho que guardar a palavra de Deus? Então, ali no Salmo, o salmista diz assim: guardei a tua palavra na onde? No meu coração, porque dentro do seu coração, ninguém vai poder tirar esta palavra. Se um dia vir um decreto, uma lei falando assim, não pode mais ter Bíblias, vir uma lei, um decreto falando assim, as editoras estão proibidas de fazer Bíblia, de vender Bíblia. Se alguém for pego com alguma Bíblia, é morto. Se um dia sair um decreto desta forma, você guardou a palavra na onde? Você guardou no coração. E no coração ninguém consegue tirar. Ninguém consegue tirar do coração aquilo que está guardado, né? Por isso que a palavra de Deus é assim, ó, que a boca fala do que está cheio o nosso coração. Se o nosso coração estiver cheio da palavra de Deus, nós vamos falar sempre a palavra de Deus. Tem pessoas que a gente vai conversar com ela só fala derrota, ela só fala problema, só murmura, só traz coisas que até contamina o ambiente. Mas quando você conversa com uma pessoa que guarda a palavra de Deus no coração, ela começa a falar com você, daqui a pouco ela já está falando coisa da Bíblia, daqui a pouco ela já está falando versículos bíblicos, vai estar falando coisas que o coração dela está cheio. Por quê? Ela guardou a palavra no coração. Então a palavra de Deus, ela vem como uma espada. Quando ela penetra dentro da gente, ela rasga a nossa alma e o nosso espírito, fica cheio da presença de Deus. Por isso que fala aqui em Hebreus 4:12, porque a palavra é de Deus, a palavra de Deus, que ela é viva, ela tem vida. Quando a gente está num sentimento de morte, você lê a palavra de Deus, você começa a receber vida no teu espírito. Teu espírito precisa viver, mas não viver da forma que você está pensando, na forma que você está agindo.
Você tem que viver conhecendo a palavra de Deus. Quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você vai adquirir conhecimento. Por isso que eu falei, não deixa ninguém colocar algum decreto na sua vida falando que você não pode ler a palavra, que é proibido ler a palavra. Não, não é proibido. Não é proibido ler a palavra de Deus, irmãos. Não é proibido. Se alguma pessoa chegar para você e falar assim, não pode ler a palavra de Deus, descarte essa pessoa. Descarte. Por quê? Porque a própria Bíblia diz, ó, examinai as escrituras. O próprio Senhor Jesus Cristo falou isso daí. Examinai as escrituras, porque elas testificam de mim. Você quer conhecer Jesus mesmo? Você quer ter um encontro real com Jesus? Você quer ter um encontro real com Jesus? Examine a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Pare de ser essa pessoa que tem preguiça de ler a Bíblia. Porque, irmãos, a leitura não é fácil, não. Gastar tempo com a leitura não é fácil. O corpo cansa, acelera o coração, pressão sobe, né? Mas a palavra de Deus tem que ser guardada no nosso coração, porque para não pecar contra o nosso Deus, quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, nós não pecamos contra o nosso Deus. Quando a gente, pela palavra, a gente começa a ter discernimento de espírito. O próprio Senhor Jesus, o próprio Deus começa a se revelar a nós, e a gente começa a ter um discernimento espiritual. E se a gente entrar em alguma situação, o próprio Deus começa pela palavra, nos dá o discernimento espiritual. E quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a aprender com Deus. Por isso que o Senhor fala que a palavra de Deus é a verdade desde o princípio. Desde o princípio, irmãos. Se você começar a ler a palavra de Deus, ela é a verdade. E lá no livro de João, capítulo 8, 32, diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você quer ser liberto dessa situação que você está enfrentando aí? Você quer ser liberto dessa doença que está na sua vida aí? Que é coisa espiritual, viu? Que está na sua vida não é para médico, não. É coisa espiritual. Pode buscar a palavra que você vai ser liberto desta enfermidade que está aí na sua vida. Em nome de Jesus. Então, ame a palavra, ore a palavra, cante a palavra, profetize a palavra, para ter o poder de agir nesta causa impossível da sua vida. Amém? Quero que você ore comigo agora, nós vamos orar. E aceita esta palavra como a palavra de Deus, né, na sua vida. A espada de dois gumes, forjada por mãos que têm habilidades. Então, a espada é forjada por mãos que têm habilidade. Como é que você vai ter habilidade com a palavra? Lendo a palavra, em nome de Jesus. Pai, neste momento estou orando com esse irmão da hora da esperança, do culto ao seu lar. Jesus amado, Pai querido, a tua palavra nos ensinou nesta noite, neste dia, nesta hora. Eu não sei em que momento que esse vídeo vai chegar sobre esta pessoa, mas ela vai na pessoa certa. Senhor meu Deus, que ela seja direcionada às pessoas certas, naquelas que querem ter uma mudança de vida, que não quer mais viver essa vida infantil, espiritual, mas que quer ter a partir de hoje um propósito de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, de conhecer a palavra de Deus, de amar a palavra de Deus, de orar a palavra, de cantar a palavra, salmodiar a palavra de Deus na sua vida. Quando a luta chegar, e ela vai estar revestida da palavra de Deus, que vindo o inimigo por um caminho, por 7 caminhos, ele vai fugir de você. É a palavra de Deus que nos ensina.
Pai querido, abra o nosso entendimento, abra o nosso intelecto, entra no nosso espírito com a tua palavra, entra na nossa alma com a tua palavra, penetra na nossa carne, como aquela espada era forjada na mão de mãos que tinham habilidades, e a espada ela era para entrar somente na carne. Mas esta palavra, ela penetra corpo, alma e espírito. Ela é mais penetrante, ela é muito mais penetrante do que essa espada humana, que era para penetrar na carne. Ela penetra no corpo, na alma e no espírito. E que no nome de Jesus, se houver alguém do outro lado aí me ouvindo, que tiver falta de conhecimento, falta de entendimento, que tiver um espírito amarrando a vida dele, que agora caia por terra, seja repreendido esse mal, seja colocado por terra essa obra mandada, essa obra maligna na vida desta pessoa, na casa, na família. Tudo que vem para endurecer o coração dessa pessoa, tudo que vem para afastar esta pessoa da presença de Deus, caia por terra nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Enfermidade, sai agora desta vida. Doença mandada, sai agora, do alto da cabeça até as plantas dos pés. Tristeza, depressão, opressão, toda a opressão no ombro desta pessoa, na coluna desta pessoa, todo este peso, esta vida que tem este peso nas costas, parece que ela está carregando um fardo pesado. Entrega este fardo na mão do Senhor agora, porque Ele quer te libertar. Senhor, se tiver algum desempregado nesta live, que o Senhor possa estar abrindo as portas do emprego. Se tem uma pessoa que está se sentindo sozinha, solitária, está orando para o Senhor preparar uma pessoa certa na vida dela, que o Senhor prepare esta pessoa na vida deste ouvinte da hora da esperança, mas uma pessoa no Senhor, uma pessoa que também busca a palavra de Deus. Não deixa essa pessoa cair em julgo desigual, Senhor. Coloca as mãos poderosas, pelo nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, receba o teu milagre. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Amém? Receba aí esta palavra, compartilha aí com seus contatos. Coloca aí no Facebook, eu sei que tem Facebook, Instagram. Compartilha aí, irmãos. A palavra de Deus tem que ser compartilhada para que as outras pessoas também recebam a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Foi aí mais um culto ao seu lar, a hora da esperança. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça em cada coração. Amém? Deus que te abençoe, que você tenha a palavra de Deus guardada no teu coração. Amém? Em nome de Jesus.